Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Luan e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje, a gente vai estar aí trabalhando com algumas habilidades essenciais numa aula de recomposição, focando em pontos de fragilidade detectados durante os nossos estudos. Então, nossa aula de hoje vai focar em 3 tópicos. A gente vai trabalhar com a representação de números reais na reta numérica, falar um pouquinho de volume e finalizar trabalhando com a ideia de interpretação de situações e problemas envolvendo gráficos. Quando a gente tem aquela relação de associar uma situação a um gráfico específico. Beleza? Então a gente começa nossa aula falando sobre a reta numérica. Vamos lá? Então a reta numérica é uma representação geométrica dos números reais. Cada ponto da reta numérica corresponde a um número real. E cada número real pode ser associado a um ponto da reta. E aí a gente tem algumas direções, algumas informações que são interessantes para a gente estar interpretando. Os números aumentam da esquerda para a direita. Então a gente está falando ali que a cada número que eu tenho à direita do outro, esse número é maior que o anterior. O zero é o ponto de referência, então a gente vai estar sempre tendo o zero como nosso ponto de referência. É a origem ali para a gente, né? Quando estamos trabalhando com a reta numérica, temos números à esquerda e à direita de zero. À esquerda de zero, a gente vai ter os números que são tratados como negativos, à direita de zero, os números positivos. Olha aí, como eu falei, números negativos ficam à esquerda de zero. E lembra que eu falei sobre a ideia de que quanto o número à direita é sempre o número maior? Isso vale também para os números negativos. Quando a gente compara dois números negativos, o número que está à direita na reta numérica é sempre maior que o outro, né? E aí isso vale para os números positivos também, porque é onde a gente faz essa interpretação. E entre dois números inteiros existem infinitos números reais. Então, toda vez que a gente representa dois números inteiros na reta numérica, é importante saber que entre esses dois números a gente vai ter ali infinitos números reais, números decimais de diferentes tamanhos, né? Então, há infinitos números entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, enfim, a gente consegue brincar com essa ideia bastante. Para começar, vamos falar sobre os números inteiros. Então, olha só. Quando a gente está falando sobre os números inteiros na reta numérica, vou aqui desenhar uma reta numérica. E aí, pessoal, é importante que a gente fique com essa ideia de que quando eu estou trabalhando com a reta numérica, eu estou olhando para um pedaço dessa reta, né? Um pedaço dessa representação. Essa reta ela vai crescer infinitamente para os dois lados, né? Eu tenho aqui a representação do número 0. E à direita do zero eu vou ter representações numéricas, à esquerda do zero também. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu número 1, o meu número 2, o meu número 3, o meu número 4, o meu número 5, número 6. E à direita esquerda de zero eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim sucessivamente. Deixa eu colocar o menos 6 aqui para a gente ter a simetria. E olha só que interessante. Simetria. Nossa reta numérica ela é simétrica. A distância entre o meu zero e o meu 3 é a mesma distância entre o meu 0 e o meu menos 3. Essa distância é a mesma, né? Há essa simetria. Eu tenho uma distância de 3 unidades. E quando eu falei a respeito dos números crescerem à direita, é para que a gente entenda que quando eu olho para números como o menos 6 e o menos 4, por mais que nossa ideia inicial seja dizer que o menos 6 é maior que o menos 4, porque 6 é maior que 4, não é verdade. O maior número vai estar sempre à direita. Então, ao olhar para isso, eu tenho que, entre o meu menos 6 e o meu menos 4, o meu menos 4 é maior, tá? O meu menos 4 é maior que menos 6. A gente pode associar essa brincadeira com com a ideia do dever, né? Você prefere dever menos 6 ou dever 4? Dever 6 ou dever 4? Dever 4 é mais interessante, né? Você deve menos. Então é positivo para a gente. Logo, é maior. Mas aí, quando a gente olha para o outro lado, eu percebo que entre o meu 4 e o meu 6,
eu tenho que 4 é menor que 6, né? Por quê? A gente pode usar a mesma ideia. Você prefere ter 4 ou ter 6? Ter 6 é maior, né? Melhor, então é positivo, então é maior. Entendeu? É a dinâmica da gente perceber esses números na reta numérica para fazer essa comparação. Se eu estou à direita, eu sou o maior número. Se eu estou à esquerda, eu sou o menor número quando a gente está comparando, tá? E aí a gente pode brincar bastante com essa ideia aqui dos números na reta numérica, perceber o processo de localização. Quando eu falo de localizar o número na reta numérica, eu estou falando de identificar a posição dele relativa nessa reta, né? Aqui eu tenho colocado os números de menos 6 a 6, mas a gente pode observar uma outra seção da reta numérica a partir de outro ponto de referência. O importante é que a gente entenda que sempre que estamos falando de uma reta numérica, estamos falando de uma representação que é igualmente espaçada, então o tamanho do meu espaço entre o 1 e o 2 tem que ser o mesmo entre o 2 e o 3, que é o mesmo entre o 3 e o 4, para que a gente entenda que essa representação faz jus à realidade, né? Então, quando a gente encontra exercícios, é muito comum encontrar exercícios em que se fala sobre a reta igualmente espaçada, igualmente dividida, porque a gente consegue trabalhar com essa ideia de que há um espaço igual entre todas as seções que acontecem, tá certo? Então, falamos um pouquinho sobre os números inteiros, para ter essa ideia do positivo, do negativo, do maior, do menor. Vamos falar agora dos números das frações, né, os números racionais, a representação de fração na reta numérica. Para representarmos a fração na reta numérica, eu vou até fazer o desenho da reta numérica aqui para a gente. A representação de fração na reta numérica, a gente vai precisar buscar sua associação com os números racionais, né, com os números decimais. É muito interessante fazer esse movimento. Eu vou ter aqui, ó, colocar 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Gente, sabe aquela trem? Menos 3. Por que eu abri o espaço mais do que da outra vez, né, na outra reta? Porque aqui a gente vai estar representando números que estão entre outros. Então é interessante a gente ter essa representação, né? Vamos supor que eu quero representar o número 1 sobre 2. O número 1 sobre 2, olha só, o número 1 sobre 2, ele é igual ao 0,5, que é a metade entre 0 e 1. Então aqui eu posso representar 1 sobre 2, que é o meu 0,5. Se eu quisesse representar, por exemplo, o meu 3 sobre 4, que ideia que eu posso trabalhar? Bem, o meu 3 sobre 4 eu posso pensar na representação decimal, né? 3 sobre 4 é 0,75. Mas eu posso pensar também que o meu 3 sobre 4, eu tenho ali um inteiro que foi dividido em 4 partes, e dessas 4 eu peguei 3, não é? Então, pensem comigo no seguinte, vamos imaginar que eu estou pegando um inteiro aqui, ó, uma unidade. Essa unidade eu vou dividir em 4 partes, certo? Então, ao dividir em 4 partes, dessas 4 eu peguei 3. Então, eu estou selecionando 3 partes, que vai ser exatamente aqui, 3 sobre 4. De 4 partes, eu marquei 3, então eu marquei o 3 sobre 4. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer essa brincadeira de representar dessa forma, né? E o que a gente pode buscar? A gente pode buscar a ideia da representação por meio do decimal. Fazer essa associação com os números decimais pode ajudar bastante a gente nas nossas representações, né? Porque, por exemplo, eu sei que o meu 3 sobre 4 é igual a 0,75, então eu sei mais ou menos onde está o 0,75, né? A gente pode pensar, por exemplo, no número menos 24 sobre 10. Ai, professor, menos 24 sobre 10, onde vai estar esse número menos 24 sobre 10? Vou buscar a associação com os meus números decimais. Menos 24 sobre 10 é menos 2,4. Então, eu sei que o meu menos 2,4, ele vai estar entre o meu número menos 2 e o meu menos 3, não é isso? Entre o meu menos 2 e o meu menos 3, eu tenho aqui, por exemplo, o 2,4.
2,5. O meu 2,4 vai estar mais ou menos aqui, ó, 2,4. Um pouquinho antes do 2,5. Então, a gente vai sempre buscar a representação próxima. É exato? Nem sempre, mas a gente está buscando a representação próxima, tá? Mais próxima aí da realidade. Nem sempre é exato, mas é mais próximo possível. Então, a gente pode representar coisas como sendo o 3,9 aqui. A gente pode representar aqui, ó, menos 1,5. A gente pode representar aqui o 3 sobre 10, menos 3 sobre 10. Então, a gente pode fazer diversas representações na reta numérica, associando, né, buscando as associações dos números racionais, né, seja ele na forma de fração ou seja ele na sua forma de decimal, tá certo? Agora, eu vou falar sobre outra coisa importante quando a gente está trabalhando com os números racionais, ou com os números na reta numérica, que é a representação dos números irracionais. Números aqueles que eu não consigo representar em forma de fração e que vai ter ali sua representação decimal sendo uma dízima não periódica. Eu consigo achar mais ou menos a posição deles na reta numérica. De que forma? De forma aproximada, né? Vamos pensar, por exemplo, numa reta numérica. Desenhar aqui uma reta numérica. Eu vou ter aqui o meu 0, o meu 1, o meu 2, o meu menos 1 e o meu menos 2. Onde vai estar o meu número raiz de 2 na minha reta numérica? Como eu posso pensar a respeito disso? Raiz de 2, eu sei que não é uma raiz exata, eu sei que ele é um número que não tem a representação na sua forma P sobre Q, forma fracionária, né? E como que a gente pode fazer essa representação? Bem, a gente pode buscar a ideia de que eu tenho que o meu 1 ao quadrado... 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Isso quer dizer que a minha raiz quadrada de 1... Raiz quadrada de 1... Oxe, cadê minha borracha? Minha raiz quadrada de 1 é 1. E a minha raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente pode entender o seguinte. A minha raiz quadrada de 2, ela vai estar aonde? Ela vai estar entre a minha raiz quadrada de 1 e entre a minha raiz quadrada de 4. Isso quer dizer que a minha raiz quadrada de 2, vai estar entre 1 e 2. Então, em algum lugar entre o 1 e o 2, a gente vai conseguir fazer essa representação. Nós usamos a ideia dos quadrados perfeitos que a gente já conhece. Os valores que eu sei qual é a raiz quadrada, né? Buscando esses valores, eu consigo saber mais ou menos onde está. Então, eu sei que a minha raiz de 2 está entre o 1 e o 2, certo? Certo. Mas aí eu preciso de mais do que isso. E para isso, eu vou dar uma dica de ouro para vocês agora, que é a raiz quadrada de um número natural, que é uma fórmula aproximada aí para a gente fazer esse cálculo. De que forma? Olha só. A raiz quadrada... Estou com a borracha na mão, ó. A raiz quadrada de um número natural vai ser aproximadamente a soma desse número natural com a sua raiz quadrada, com o seu quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz quadrada desse quadrado perfeito. Isso aqui, pessoal, vocês vão levar para a vida, tá? Sempre que aparecer uma questãozinha que envolva raiz quadrada de um número natural, você vai utilizar essa ideia, que é que a raiz quadrada de um número vai ser aproximadamente o quê? Vai ser aproximadamente, olha só, raiz de 2 vai ser aproximadamente
2 mais. Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 2? Meu quadrado perfeito mais próximo de 2 é o 1, né? Mais 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1. Então, meu raiz de 2 vai ser aproximadamente 3 dividido por 2 vezes 1. Raiz de 2 vai ser aproximadamente 3 dividido por 2. Meu raiz de 2 vai ser aí aproximadamente 1,5. De forma aproximada, então, eu sei que vai estar ali para o rumo de 1,5. Mas se a gente faz essa brincadeira na calculadora de calcular a raiz de 2, nós vamos ver que esse número é 1,41 alguma coisa. Então, eu sei mais ou menos onde está. Eu sei que está aqui, ó, entre o meu 1 e o meu 2. Então, eu vou colocar aqui raiz de 2. Sempre que a gente está buscando, então, a raiz quadrada de um número natural, dica de ouro é aquela ali, tá bom? Vamos fazer algumas atividades rapidinho? Olha só. Quando eu estou olhando para a situação a seguir, observe abaixo a reta numérica dividida em segmentos de mesma medida. O número racional representado pelo ponto x vai ser qual? Eu tenho que a minha reta ela é dividida em segmentos de mesma medida, não é? Eu quero saber quem está aqui no meu antes do meu menos 4. Se eu tenho que ela é dividida em segmentos de mesma medida, eu vou buscar minha referência. Minha referência vai ser a seguinte. Eu tenho que de 0 a 2 está registrado na minha reta, né? Quantos segmentos eu tenho de 0 a 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos de 0 a 2, não é? 4 segmentos. 4 segmentos. Então, como eu vou buscar? O que eu vou buscar agora? Eu vou buscar o tamanho de um segmento. Um segmento, para mim, vai ser o quê? Vai ser o tamanho dividido pela quantidade. Eu tenho que o meu tamanho são 2 unidades. Dividido por 4 quantidades. 2 dividido por 4, 2 dividido por 4, vai ser igual a 0,5. Quer dizer, então, que cada segmento que eu tenho na minha reta vale 0,5. Então, aqui eu tenho 0,5, 1, 1,5, 2. E para cá a gente tem menos 0,5, menos 1, menos 1,5, 2, né, que já está representado. Quem vai estar imediatamente após o menos 4? Menos 4,5. Como que eu descobri isso? Percebendo que a minha reta tem segmentos de mesma medida. Então, se eu identifico qual é o tamanho de um segmento, eu consigo buscar essa representação. Eu consigo perceber que eu tenho 2 unidades totais no nosso representadas, né, de 0 a 2, está indo de 2 em 2, e entre um intervalo e outro, eu tenho 4 segmentos representados, não é? 4 segmentos representados, 4 divisões dentro de um intervalo. O tamanho do meu intervalo, 2 unidades, dividido em 4 unidades, né, 4 segmentos. Então, cada segmento tem 0,5 unidades. Sendo assim, a gente consegue fazer essa representação. Vamos para mais uma? Olha só. Sobre a reta numérica abaixo estão marcados os pontos H e N. As coordenadas desses pontos H e N são nessa ordem. Olha só que interessante. Eu tenho uma representação de 0,3 a 0, né? Menos 0,3 a 0. Quantos segmentos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 segmentos. Se de 0 a menos 0,3 eu tenho 3 segmentos, quer dizer que de 0 a menos 0,3 eu tive 3 intervalos. Então, pensando aqui, eu posso ter menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, certo? Então, eu estou indo de 0,1 em 0,1. Outra forma de pensar é percebermos o tamanho do nosso segmento. Olha só, eu tenho aí o tamanho
dividido pela quantidade, certo? 0 a 0,6, qual é o tamanho? 0,6. Esse 0,6 foi dividido em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido em 6. Então, 0,6 dividido em 6, 0,1. Eu tenho aí 0,1 pedacinhos a ser representados. Então, quem vão ser esses números? Se aqui eu tenho menos 0,3, aqui eu tenho menos 0,4. Se aqui eu tenho n, eu tenho aqui o 0,1 e o 0,2. Então, saber buscar essas representações é muito importante e muito tranquilo também. A gente não precisa de muita informação. Saber que nossa reta está igualmente espaçada e saber também buscar as representações no lugar certo, de maneira aproximada. Aí. Vamos para uma última para finalizarmos nossa conversa sobre retas? Olha só. Nessa reta numérica, os números reais raiz de 2, 2 sobre 5 e 13 sobre 5 foram representados. Quais letras representam, respectivamente, esses números? Então, vamos lá. Raiz de 2. Raiz de 2 a gente viu agora há pouco, né? Qual que é a estratégia aqui primeiro? A estratégia é buscar essas representações de forma mais próxima da nossa realidade. Eu não sei quanto é cada um desses números. Eu sei que eu estou representado aqui de 0 a 3, certo? Representação de 0 a 3. Então, eu vou buscar representar esses números que eu acredito que vão ser números decimais, né? Então, vamos buscar a representação decimal mais próxima para eles. Começando pelo raiz de 2. Raiz de 2, a gente viu que vai ser aproximadamente o quê? 2 mais a raiz quadrada mais próxima. Vamos lá. Raiz quadrada de n vai ser aproximadamente, e é um aproximado bem aproximado, não levem não é exatamente esse valor, é mais ou menos isso, vai ser n mais q dividido por 2 vezes raiz de q. Então, minha raiz de 2 vai ser, quem é o n? 2. Quem é o q? O quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz quadrada do quadrado perfeito mais próximo. Então, raiz de 2 vai ser aproximadamente 3 dividido por 2. Raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,5. Quem que está próximo ali da nossa representação? Que está próximo do 1,5? Que está entre o 1 e o 2? O y, né? Então, eu já sei que aqui, ó, vai ser o raiz de 2. Agora, eu preciso buscar as outras representações. 2 sobre 5. 2 sobre 5 vai ser o 2 dividido por 5. Quem vai ser o 2 dividido por 5? Vai ser o 0,4. Quem que está entre o 0 e o 1 ali de forma próxima para a gente? Olha só. 0,4 é o x. E por último, a gente tem o 13 dividido por 5. 13 dividido por 5, professor, tem como fazer a continha? Fazemos, olha só. 13 dividido por 5. Vamos fazer de outra cor para não misturar? (13) dividido por 5. Vou fazer 2 vezes 5, que vai ser 10. Sobra 3. Acrescento 0 e a vírgula. 6 vezes 5, 30. Eu tenho que é o 2,6. Então, o meu 13 sobre 5 vai ser o 2,6. Mas eu tenho dois valores ali entre o meu 2 e o 3, não é? Vai ser o z ou o w. Quem está mais próximo do nosso valor? Nosso valor é o 2,6, não é? Então, ele está mais próximo de 3 do que de 2. Então, por estar mais próximo de 3 do que de 2, eu tenho que a minha representação vai ser o W, que é 13. Vou colocar aqui o 2,6. Então, quando a gente está falando, vamos fazer um recap aqui, né?
Quando a gente está falando de representação de números na reta numérica, a gente está buscando representar na sua forma decimal, na sua forma fracionária, buscar aproximadamente onde estão ali os números irracionais, nem sempre a gente vai ter com certeza, mas é de forma aproximada. Nós temos que estar cientes que a nossa reta numérica ela é igualmente espaçada, então entre o intervalo as divisões que estão ali são iguais, por isso que a gente usa essa ideia aqui, ó, de dividir o tamanho de intervalo pela quantidade de intervalos que eu tenho ali. Que mais que a gente pode falar? Essa representação ela pode variar, eu posso representar um número fracionário em forma de decimal, um número decimal em forma fracionária, não tem importância. O importante é entender onde mais ou menos vai estar essas representações na nossa reta numérica. Lembrar sempre que o número que está à direita é sempre maior, né? Então eu posso dizer aqui que o meu 13 sobre 5 é maior que o meu raiz de 2, né? Por quê? Porque o meu 13 sobre 5 foi 2,6, 2,6 está à direita, e aí a direita é sempre a representação maior. Beleza? Eu acho que é isso. Acho que já a gente conseguiu lembrar bastante coisa aí sobre a representação de números reais na nossa reta numérica. Vamos rapidinho falar de volume? Olha só, quando a gente está falando de volume, a gente está querendo trabalhar aí com a ideia do quanto espaço se ocupa por um objeto, né? Vai aparecer em contextos do quanto de água que cabe numa caixa, o espaço ocupado por um bloco, a capacidade de uma caixa d'água, o volume de uma embalagem, quantidade necessária para preencher um recipiente. Então a gente tem muitas ideias envolvendo o volume. De forma geral, a gente vai ter que o que mais se usa é o metro cúbico como unidade de medida. Essa unidade de medida a gente vai ter aí, que também pode ser vista como centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. Quando estivermos com situações de capacidade, é muito comum a gente ter a representação do litro como unidade de medida, e aí eu já trouxe aqui uma informação importantíssima para a gente, né? Que é as ideias de relação entre as unidades de volume com as unidades de capacidade. Eu tenho que 1 centímetro cúbico vai ser igual a 1 ml, eu tenho que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Isso aqui é importantíssimo para a gente, porque às vezes nós vamos nos deparar com situações em que é necessário fazer a conversão, então isso aqui ajuda muito. Mas quando falamos de volume, a gente está falando de um sólido. E aí eu trouxe aqui alguns sólidos para a gente conversar um pouquinho, de forma bem rápida, só para lembrar a fórmula, lembrar o cálculo e tudo mais. Começando com o cálculo do volume do cubo. Quando a gente está falando do cubo, a gente está falando daquele sólido bem comum para a gente, né? O cubo. Esse cubo aqui, ele vai ter uma medida de uma aresta, né? Uma aresta que mede A. Então, aqui mede A, aqui mede A e aqui mede A. Então, o volume do meu cubo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto entre as 3 arestas, e vai ser aí A ao cubo. Este é o cálculo do volume aí do nosso cubo. E a gente pode se deparar com essas situações em um exemplo aqui rapidinho pra gente, né? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Olha só, quando a gente fala do volume, a gente pode falar aqui da construção. Exemplo. Da construção do volume de um cubo. Vou fazer o desenho aqui, bonitinho. Eu tenho um cubo que vai ter aí 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. O volume do cubo, então, ele vai ser dado por 4 ao cubo, né? O volume é igual a aresta ao cubo, volume igual a 4 ao cubo, o volume vai ser, então, 16. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, meu volume aqui vai ser 64 centímetros cúbicos, né? Eu estou falando aí da ideia de representação do produto entre 3 unidades, centímetro, 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 centímetro ao cubo. É importantíssimo que a gente carregue sempre a ideia aí da nossa unidade de medida, tá? É centímetro cúbico, decímetro cúbico,
milímetro cúbico, enfim, qualquer que seja a unidade de medida, se a gente está falando de volume, é unidade vezes unidade, unidade ao cubo. Beleza? Refrescamos a memória com o cálculo do cubo. Vamos falar do paralelepípedo reto retângulo, que é o nosso famoso bloco retangular, né? Se eu falo do bloco retangular, eu estou falando daquele sólido que tem sua base formada por um retângulo. E aí, quando a gente fala do volume, A vezes B vezes C. O volume vai ser o produto entre as três unidades, comprimento, largura e altura. Esse vai ser o volume, aí, a nossa fórmula para o cálculo do volume, né? Observando em um exemplo, a gente pode ter aqui o seguinte. Vou fazer o desenho. Nós temos um bloco retangular que mede 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Qual que vai ser o volume? O volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, meu volume vai ser 5 vezes 3 vezes 2. Meu volume vai ser 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30 centímetros cúbicos. Certo? Bem tranquilo. Lembramos aí do nosso paralelepípedo reto retângulo. E agora vamos falar dos prismas. Quando a gente está falando dos prismas, a gente está falando daquele sólido que tem suas faces laterais retangulares e duas bases iguais. E aí é importante a gente falar da base, por quê? Porque a forma dessa base pode mudar. E por que a base é importante? Porque no cálculo do volume, a gente utiliza a área da base. Olha só, vou fazer aqui então o meu prisma sendo um prisma de base quadrada. Eu tenho que é um prisma de base quadrada, né? Então, aqui vai ser A, B, C, né? Minha altura do meu prisma. Vou colocar H de altura. O meu volume vai ser o quê? Meu volume vai ser a área da base. Área da base. Vezes a altura. Independente de qual seja a minha base, se eu olho para a minha figura e percebo aí que ela tem uma base específica, se é um prisma, eu vou ter aí as duas bases iguais e faces laterais retangulares. Esse prisma, ele vai ter então que a sua área vai ser determinada pela área da base vezes a altura. E aí a gente pode fazer um exemplo, né? A gente pode olhar aqui para um prisma de base quadrada também. Olha só. Olhando para um prisma de base quadrada, eu tenho que as arestas da base medem 3 e 3, e a minha altura mede 7. Nós vamos ter então que o meu volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Não é isso? Não é essa dinâmica que a gente falou aqui agora? Então, qual que vai ser a minha área da base? Meu volume vai ser a área da base, 3 ao quadrado vezes a altura. Meu volume vai ser 9 vezes 7. O meu volume vai ser igual a 63. Qual unidade? Não foi posta unidade. Vamos colocar a unidade? 3 metros, 7 metros. Eu tenho aqui metros cúbicos. Tá certo?
E para a gente encerrar nossa conversa sobre volume, a gente vai falar sobre o cilindro, né? O cilindro, pessoal, ele é um tipo especial de prisma aí pra gente, né? Ele vai ser, não é um prisma, né? Ele é um sólido especial, um sólido que tem uma face curva. E qual que vai ser o volume dele? Vai seguir a ideia do prisma. Por que que segue a ideia? Porque vai ser a área da base vezes a altura. Então, ao olharmos para o cilindro, percebemos aqui, deixa eu tentar fazer ele bonitinho aqui. Percebemos que, quando falamos do seu volume, estamos falando aí da área da base vezes a altura. Então, eu tenho um raio na minha base, que é um R, que é a medida do raio, vezes a altura, né? A altura do cilindro. Então, qual que vai ser o volume dele? O volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura do nosso sólido, do nosso cilindro. E aí, um exemplozinho bem tranquilo para a gente. Vamos desenhar aqui um cilindro que tenha raio 3 centímetros e altura igual a 5 centímetros. Quem vai ser o volume? O volume é a área da base vezes a altura. O meu volume, então, vai ser π vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 5, né? Então, meu volume vai ser 9 vezes 5 vezes π. Meu volume vai ser 45 π centímetros cúbicos. E aí é interessante, pessoal, que aqui, ó, o nosso π ficou indicado. Π está indicado, mas a gente pode aproximar às vezes para 3,14. Quando aproximo e quando não aproximo? Eu aproximo quando a gente for falar ali, quando a gente olhar para o nosso enunciado e o enunciado dizer isso para a gente, utilize π igual a alguma coisa, utilize π igual a 3, igual a 3,14, 3,15, varia de enunciado para enunciado. Quando eu olho para as minhas opções de resposta e nas minhas opções de resposta está sem o π, não tem o π indicado ali, parece que esse π foi multiplicado por alguma coisa, esse valor foi multiplicado, né? O π não está indicado como está aqui, 45π. Então, nesse caso, a gente multiplica por 3,14 de forma aproximada para ver se dá aproximadamente o valor que nós temos nas opções. Ou a gente deixa indicado e se o nosso resultado pedir isso, né? Nas opções de respostas ali, tiver indicado. Mas esse aqui foi só o nosso geralzão sobre cilindro. Vamos finalizar falando sobre análise de gráfico? Olha só, quando a gente está falando da análise de gráfico, pessoal, o gráfico é uma forma visual de representar informações. Quando um texto descreve uma situação envolvendo dados, variações ou comparações, muitas vezes podemos representar essas informações por meio de um gráfico. Olha só essa sentença. A temperatura de uma cidade aumentou ao longo da manhã. Esse texto vai indicar para a gente que essa situação, uma situação em que a temperatura cresce ao passar do tempo. Então eu posso imaginar um gráfico representando essa situação, deve mostrar uma linha subindo da esquerda para a direita, né? Mas como isso aparece para a gente nas nossas atividades? Aparece por meio de uma situação que a gente precisa interpretar. E aqui demanda da gente, pessoal, muita leitura e interpretação. Português e matemática andam juntinhos ali na parte da interpretação de situações. Por quê? Porque se eu consigo ler, eu consigo interpretar, eu consigo entender matematicamente como essa situação se comporta. Olha o seguinte exemplo aqui, ó. A previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu
permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Então pensa comigo aqui, ó. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu. Então, conforme foi passando o tempo, essa temperatura foi diminuindo. Ao longo do tempo, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã. Então, na parte da manhã, essa temperatura manteve-se constante e depois aumentou no período da tarde. Nossos gráficos, eles relacionam a temperatura com o tempo. Nossa temperatura diminuiu ao longo da madrugada, não foi isso? Então, a temperatura diminuir ao longo da madrugada representa uma queda nessa temperatura. Então, ao longo do tempo, houve uma queda. Ao longo do tempo, imagina, pessoal, imagina que tem uma formiguinha andando nesse gráfico. Uma formiguinha. No início dele tem uma formiguinha. E ela vai fazer o movimento que o nosso texto está falando para a gente. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu. Então, vocês concordam comigo? Se uma formiguinha está andando nesse gráfico e se essa temperatura diminuiu ao longo da madrugada, quer dizer que ao longo da madrugada, essa formiguinha foi descendo essa ladeira que foi esse gráfico caindo, né? Que foi diminuindo. Então, se eu imagino a formiguinha andando no gráfico, eu posso vir aqui e colocar a formiguinha aqui, ó. Vamos desenhar a formiguinha. Ó. Eu tenho a formiguinha andando aqui no meu gráfico. No início da medição, durante a madrugada, essa formiguinha só desceu. Aqui, ela anda reto um pouquinho, não anda? E depois desce. Faz sentido pra gente ela andar reto? Não, porque na madrugada a temperatura só diminuiu. Ela não se manteve constante. Então, meu gráfico A já não contempla pra gente. O meu gráfico B também, olha só, imagina a formiguinha aqui, ó. Ela vai andar reto por um tempo, para só então descer. Então, não condiz pra gente. Meu gráfico C, a temperatura diminuiu de madrugada. Então, a formiguinha só desceu na rampinha aqui, ó. Então, o gráfico C tá ok pra gente. Gráfico D, a formiguinha subiu na madrugada. Já não contempla. O gráfico E, formiguinha desceu também. Agora, ela permaneceu constante pela manhã. Então, ao longo da manhã, ela manteve-se constante. Ela ficou no mesmo lugar por um tempo. Sendo assim, ela andou reto. Ela não se moveu para cima nem para baixo. Ela só andou reto. E no final do período, ela subiu, né? Aumentou no período da tarde. Então, ela fez o movimento de subida. Por que não é o gráfico E, e sim o gráfico C para a gente? Porque ela não se manteve constante no gráfico E. Ela subiu ao longo da manhã e depois se manteve constante. Então, nossa resposta correta é o gráfico E. Cada situação, problema, vai exigir que a gente interprete nosso gráfico, nossa situação de maneira única. O importante é entender que quando estamos falando de crescimento, eu estou falando de um gráfico que geralmente ele vai para cima. Geralmente não, sempre, né? Se ele está crescendo, ele vai para cima. Se eu estou falando de decrescimento, diminuição, redução, é um gráfico que vai para baixo. Se eu estou falando de constância, se manteve constante, não alterou por um tempo, manteve no mesmo lugar, eu estou falando de um gráfico constante que se mantém em uma linha reta, sem subir e sem descer. Certo? E isso, pessoal, a gente só aprende fazendo exercício, interpretando, lendo. E para que vocês coloquem isso em prática, agora vocês vão ficar com a lista de exercícios complementares aí para fazer. E no nosso próximo encontro, eu corrijo essa lista com vocês. Beleza? Combinado? Então, para agora, lista de atividades complementares para ser realizada. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.